Olá, boa tarde. Hoje é 4/5/2025. Antigo Testamento, parte 2747. Estou sóbrio, estou lúcido, para a honra e a glória de Deus, para ler as Escrituras Sagradas. Então aqui nós vamos ver algo muito importante, mas primeiro eu quero ler o texto que está em João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho do Pai. Então você tem que sempre crer em Jesus, você não tem que deixar de crer em Jesus. Sempre você tem que deixar o pecado, o mal. Você tem que deixar o pecado, o mal. Você tem que deixar caminhos, ensinamentos, direções, prática que é contrário aos ensinamentos dele, contrário à vontade dele, de Deus. Que a vontade de Jesus é a vontade de Deus, a vontade de Deus é a vontade de Jesus. Mas por que nós temos que ter esse foco, esse objetivo? Porque se nós deixarmos de seguir ele, a vontade dele, nós vamos perder a vida eterna. Então, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, através de crer em Jesus, a pessoa não vai perecer com doenças, com enfermidade, com vícios, com sentimento de vingança, com mágoa, com rancor, com ira, com inveja, com cobiça. A pessoa vai vencer essas coisas. E todo mundo quer vencer isso. Ninguém quer viver perturbado com algum sentimento, algum desejo, alguma vontade, ou ninguém quer viver com alguma prática sendo mal para o seu corpo, para a sua vida. Então, nunca deixe de crer em Jesus, nos ensinamentos, no mandamento dele. Porque você que já confessou Jesus e se batizou há muito tempo, você que já está na presença de Deus há muito tempo, corre um perigo de perder a vida eterna se deixar de crer em Jesus. Ou você que ainda não confessou Jesus e se batizou, você tem que confessar Jesus e se batizar e crer nos ensinamentos, na vontade dele. E você que confessou e que se batizou há pouco tempo, você tem que continuar crendo. Porque a Bíblia diz, aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus 24:13. Então, 2 Crônica 20, versículo 34. Ora, o resto dos autos de Josafá, tanto os primeiros como os últimos, eis que estão escritos nas notas de Jeú, filho de Anani, que as inseriu no livro da história dos reis de Israel. Porém, depois disso, Josafá, rei de Judá, se aliou com Acasias, rei de Israel, que procedeu com toda impiedade. Entendeu? Então ele procedeu com toda impiedade. Ele estava bem. Josafá estava bem. Josafá estava fazendo a vontade do Senhor, estava fazendo o que era reto aos olhos do Senhor. Lembra que Josafá, ele deixou de fazer uma coisa, ele deixou de tirar os altos, que eram lugares que tinham adorações de pagãos, de religiões pagãs. Inclusive esses altos incluía até sacrifícios humanos, principalmente de criança. Então ele deixou de tirar isso. Isso não foi bom. Isso foi uma brecha. Isso foi uma porta aberta para o diabo agir. E tudo aquilo que a gente faz, a gente pensa, deseja, a gente faz, a gente pratica, que é contrário à vontade de Deus, é uma brecha, é uma porta para entrar outras coisas. Amém? Então ele começou a proceder com toda impiedade. Então veja qual aliança você vai fazer. Qual aliança? Você vai fazer aliança com quem? Um acordo com quem? Você vai seguir a opinião, o conselho, a direção. Presta atenção. Porque se você seguir uma orientação, uma opinião, um conselho, uma direção, um ensinamento, um mandamento, que é contrário ao ensinamento, ao mandamento de Jesus, você vai proceder com impiedade. Você vai fazer, sabe o quê? Proceder com impiedade. Aí você vai deixar de fazer o quê? De crer em Jesus, de obedecer Jesus, e vai perder a vida eterna. Lembre-se que você pode ter falha, erros, como todo tem, mas você não pode deixar de crer em Jesus, porque senão você vai proceder com toda impiedade. Então, a única falha de Josafá nesse período foi ele ter deixado os altos. Isso foi que foi uma porta aberta para ele fazer a aliança com Acais e depois proceder com toda impiedade.
Veja que nós aprendemos com o erro e com os acertos. De quem? Das pessoas que viveram no passado, através da lei do Antigo Testamento. E aprendemos com Jesus. Só os ensinamentos e mandamentos de Jesus já é o suficiente para nós sermos salvos. Mas se espelhar também na lei é mesclar. É ter um ensinamento do Antigo e do Novo, do Antigo e do Novo. Isso é que vai fazer com que o salvo continue na presença de Deus.